Queridos, boa noite, shalom para todos. Quantos têm gratidão essa noite no coração? Quantos sentem uma atmosfera de gratidão? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Uma das coisas que é medida a espiritualidade não é pelo impacto ou a manifestação do poder, é pela dimensão de gratidão. Deus tem uma marca muito profunda em revelar a sua glória. E essa glória, ela é revelada por pessoas que não apenas tenham medida de unção, mas pessoas que tenham extensão de coração. A maioria das pessoas acabam medindo umas às outras pelaquilo que elas operam dentro de suas capacidades. Mas Deus mede o homem pelo coração. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor conhece o coração. A grande capacidade que uma igreja tem que está crescendo espiritualmente, não é apenas quando ela levanta paralíticos, abre os olhos dos cegos ou ressuscita mortos. É o quanto ela tem a graça de crescer em amor. É por isso que todo lugar que tem muita realidade de Deus é um lugar que ama, é um lugar que perdoa, é um lugar que insiste, é um lugar que restaura, é um lugar que inspira e é um lugar que levanta. Por isso, nós medimos tudo que estamos vivendo nesta casa por uma única medida: amor de Deus. A Bíblia diz: cerrando as tuas entranhas, porventura encontrarás o amor de Deus? Eu quero começar esta noite compartilhando uma palavra que queima muito no meu espírito para com vocês. É dizer que esta casa, ela não será apenas uma casa de poder, ela será uma casa repleta de amor, ela será uma casa repleta de graça. Quantos querem crescer em amor? Quantos querem crescer em graça? Esta é a medida de uma grande unção. O poder sempre anda com a graça sempre tem um amor. E dentro da igreja apostólica, uma das grandes marcas era o amor. Quando nós falamos sobre a capacidade de amar, nós não falamos apenas sobre a suficiência de se resignar. Quando falamos de amor, não falamos apenas sobre quebrar o preconceito. A plataforma de amor bíblico é algo simples. E o que é simples? Fala para o seu irmão: amar é dar, é doar, é entregar-se. Isto está baseado na pauta do amor. Amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso nós aprendemos a entender que estamos crescendo em amor quando rasgamos o nosso coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 36. No livro de Atos nós encontramos Lucas com um relato poderoso, aonde ele começa esse livro trazendo de forma organizada a experiência dos discípulos após a ascensão de Jesus. Nós encontramos um episódio poderoso no capítulo 1, 2 e 3. Eles viveram Pentecostes impactante, eles viram um som, foram despertados, eles balançaram uma cidade inteira,
aonde numa pregação do próprio Pedro, dezenas, centenas e milhares de pessoas foram impactadas. Mas a questão não é o que alcançamos. Quantos querem alcançar coisas novas? Quantos querem alcançar? Fala para o seu irmão, é importante não apenas alcançar, mas sustentar o que se alcançou. A questão não são as conferências que nós entramos, não são as revelações que acessamos, ou a graça que percebemos, é o quanto nós conseguimos sustentar as coisas que nós alcançamos em Deus. A igreja, ela já alcançou muitos movimentos, não é a primeira vez que Deus desperta pessoas. Gerações e gerações foram acordadas, despertadas, visitadas pelo Espírito Santo, homens santos foram erguidos, mas não conseguiram sustentar aquilo que cantávamos. O amém não é apenas uma confissão de concordância, um amém é um pacto de sustentação. A palavra amém significa sustentar e confirmar uma verdade em alto diante de Deus. Então, quando falamos sobre falar um amém, nós não estamos concordando apenas, nós estamos dizendo: Deus, vamos sustentar aquilo que você fez. Quantos querem sustentar o que está começando nessa conferência? Um pacto de sustentação. É dizer: Deus, vamos nos tornar responsáveis. Versículo 35. José, a quem os apóstolos deram sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Pai, graça por tua palavra, porque ela é poderosa, eficaz e sobrenatural. Quando nós entendemos a história de Barnabé, esse é um dos homens mais enigmáticos da Bíblia, porque o Novo Testamento, e principalmente o avivamento que começa a partir de Atos, o movimento apostólico, ele é pontuado por pessoas. Em toda geração, Deus levanta pessoas extraordinárias e comuns e homens fontes. Quando nós falamos de pessoas são fontes, falamos de pessoas que saíram da linha do consumo daquilo que Deus está revelando, e pessoas que abraçaram o compromisso de expandir a revelação e o testemunho de poder. Quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo de número 1 algo extraordinário. A primeira coisa, Deus demarca um lugar. Existe uma geografia profética e uma geografia espiritual para que as coisas aconteçam. Por isso o Senhor disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Existem muitas pessoas que têm uma palavra profética, mas não estão na geografia certa. Por isso, quando você tem a palavra correta e a geografia errada, você não vive aquilo que está por chegar. É necessário você entender qual é a geografia profética e apostólica que o Espírito está marcando para a sua vida. E se é uma palavra que eu quero começar declarando esta igreja, estamos entrando em tempos de geografias proféticas, de pessoas que estarão prontas para pisar no território correto. Quantos querem pisar no território correto? Abraão é o maior exemplo disso. Para o seu irmão, esta noite você tem uma palavra de encontrar a sua jurisdição,
a sua geografia espiritual. Você será, fale com coragem, você será um agrimensor profético. O que é um agrimensor? É alguém que mede uma terra, é alguém que faz uma topografia para saber aquilo que pode ser erguido e construído. Você pode estar dentro de um território, mas não ter a agrimensura dele. Você não sabe qual é a largura, a profundidade, altos e baixos. Por isso você não entende o que Deus quer construir, o que Deus vai fazer com as próximas gerações. Mas eu quero começar esta noite declarando: Deus irá levantar agrimensores proféticos nesse estado. Cidades, montanhas e vales serão medidos pelo propósito apostólico e profético de Deus. Eu quero que você entenda isso. Por isso, ficar em Jerusalém, porque há um lugar espiritualmente demarcado para um avivamento acontecer. E se você tiver consciência e compreensão desse lugar demarcado, você vai viver o extraordinário. Porque gerações perdem ondas, visitações e revelações de avivamento, porque estão com a palavra certa no terreno errado. Mas a palavra apostólica que eu estou hoje aqui trazendo há um alinhamento sobre o Tameon. Deus não deixará vocês gastar tempo, dinheiro e pessoas em território errado. Deus está alinhando as pessoas, o envio, a missão e os lugares e o entendimento espiritual. É por isso que você está aqui. É por isso que você está ouvindo esta palavra. E o grande problema dos discípulos eles tinham a palavra correta, mas passados alguns anos eles perderam tudo o que Deus havia prometido. Viveram o Pentecoste, comeram o Pentecoste e não produziram propósito. Sabe qual é o grande problema? Nós somos consumidores de avivamentos. Nós comemos as revelações, nos nutrimos dos despertamentos, comemos as canções proféticas e não reproduzimos a missão dos recursos que Deus nos dá. E passados 2, 3 anos, estamos esgotados e frustrados. Foi isso que aconteceu com a igreja original. Os irmãos ficaram, depois de um tempo, totalmente enfraquecidos. E eles tiveram que orar. Quantos precisam orar? Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Ore por ela por um momento, por despertamento. Faça isso, faça isso. Um minuto, ore por isso. Senhor, desperta, desperta, acorda-nos, 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 Espírito Santo, acorda-nos para esse estado, acorda-nos para o plano profético. Aleluia. Eu quero liberar esta palavra. Fale para o seu irmão: acontecerá um terremoto na sua vida. Deus responde orações com terremotos. Foi isso que aconteceu. Quando a igreja estava desanimada, ela começou a orar para buscar força, e Deus respondeu com terremoto. Por isso, todas as vezes que a igreja começa a orar, Deus manda terremotos, para que as coisas abaláveis possam cair, e só as inabaláveis permaneçam. Dentro do plano apostólico e profético, o terremoto está para medir aquilo que é inabalável e que precisa permanecer.
Por isso que os terremotos chegam em momentos de aflição como resposta das nossas orações. E Deus diz: aquilo que não está no meu propósito não ficará de pé. Esta é a palavra que eu lanço. Há um terremoto acontecendo no Tameon. E só aqueles que são chamados para sustentar e permanecer ficarão de pé. E neste momento de terremoto é que Deus mede o coração da igreja. Porque os Barnabés só nascem depois dos terremotos. Os Barnabés não chegam antes de terremotos. Eles só entram em cena depois que uma geração passa por terremoto. Eles haviam conhecido a abertura dos olhos dos cegos, a ressurreição dos mortos, mas eles não sabiam o que era ter um homem de coração. Por isso agora eu falo sobre o aspecto do poder e a balança da graça. A balança da graça não é apenas um espírito alto, é um coração amplo. E Barnabé entra exatamente como isso, como este homem de coração amplo e espírito alto. Você já mostrou que o seu espírito é poderoso. Você pula, você profetiza. Bom, você pode aderir muito bem à palavra. Agora temos que ver qual é a amplitude do seu coração. Por isso Deus levanta um Barnabé para denunciar uma igreja que se move em poder, mas não sabe testemunhar graça. E eu quero começar liberando uma palavra de profecia. Deus levantará Barnabés dentro do Tameon, pessoas cheias de graça. A geração de Barnabé está nascendo. O apostolado de Barnabé está nascendo para equilibrar o poder. Graças. O poder sem Barnabé é perigoso. Quando você tem uma igreja de poder, mas não tem Barnabé, você está correndo risco para a corrupção. Por isso, todas as vezes que Deus olha para um lugar, e Ele olha, esse lugar cheio de graça, o princípio de Deus é trazer um avivamento Barnabé. Deus vai provar o coração de vocês, o amor de vocês, a generosidade de vocês, a graça de vocês, a misericórdia de vocês. O princípio de Barnabé é esse. Quantos querem isso? Quantos aceitam a unção apostólica nessa igreja? Fale para o seu irmão, a unção apostólica, ela é profética. Porque ela tem o poder de nomear, de dar um novo nome. Foi isso que eles fizeram. Eles deram um sobrenome para Barnabé. E eu quero profetizar: Deus vai trocar o nome espiritual de muitas pessoas dentro dessa casa. Haverá um novo nome espiritual para o Tameon. Por isso eu profetizo que esta noite nomes espirituais e identidades apostólicas serão geradas nesta casa. Há um sobrenome celestial descendo no meio de vocês. O sobrenome dele era Barnabé, o nome era José. Fale para o seu irmão, essa noite eu quero te dar um novo nome espiritual. Põe a mão no ombro dessa pessoa, ore por ela. Qual o nome bíblico que vem no teu coração?
Qual é o nome bíblico que queima em você agora para profetizar? O que ela é? Um Moisés? É um Elias? É um Paulo? É um Eliseu? O que é que você vai fazer com ela? Que nome você vai dar para ela? Eu quero declarar, comece a nomear profeticamente esta pessoa que está ao seu lado. Você consegue nomear? Esta igreja está sendo nomeada apostolicamente esta noite, e eu quero declarar isso. Deus está colocando uma nova capacidade profética na tua vida, uma nova capacidade profética nos teus lábios. Então, durante alguns segundos agora, abre a tua boca e libere palavra de profecia para esta pessoa que está ao seu lado, nomeando ela espiritualmente. Eu quero nomear vocês a um novo nome espiritual. Entender, Barnabé, é nomear a cidade, é nomear o seu estado, é nomear o seu país, é nomear a sua geração e compreender que Deus está mudando a medida profética de vocês. Vocês darão um novo nome de funcionamento para esta cidade, um novo nome de funcionamento para esse estado, em nome do Senhor Jesus. Barnabé, está comigo? Ok. Barnabé significa, vem da palavra ben, a palavra bar. A palavra ben em hebraico é filho. A palavra vem da palavra bará, que significa construir. Então, no hebraico, uma casa de filhos é uma casa de construtores. E eu quero liberar isso como palavra apostólica para esta casa. Deus está levantando uma casa de construtores. Uma casa de Barnabé é uma casa de construtores. A sua vida vai entrar em obras, a sua família vai entrar em obras, o seu dom será despertado para edificar. O Senhor está edificando a casa, o Senhor está edificando a igreja, o Senhor está edificando a cidade, o Senhor está edificando o Tameon. Isto é uma casa de Barnabé, casa de construtores. Se você crê nesta palavra, pega a ferramenta na tua mão para construir e entenda: o tempo de construção chegou. O tempo de construção chegou. Isso é Barnabé. Fala para o seu irmão: Ben é construir. Iber, fale para ele: Iber vem da palavra Nabi. E a palavra Nabi significa profeta. Isto é, por isso que Pedro, na profecia de Joel, ele diz: vocês são Ben, filhos dos profetas. Ele estava profetizando Barnabé e dizendo: vocês serão profetas construtores. Esta é isso que está caindo sobre esta casa. Profetas construtores. Profetas construtores. Vocês irão construir uma nova cidade, uma nova sociedade, uma nova plataforma. E como marca maior é a graça do coração, é a graça de Barnabé. Profecia, graça e construção. Essas três coisas pontuam o avivamento Barnabé. Por isso você está nessa casa. Por isso você está aqui. Ele chega para mudar tudo. Ele chega para mostrar que um homem que quer mais de Deus não negocia com Deus. A maior marca da geração Barnabé é a generosidade. A tua vida é medida pela proporção do que você sacrifica. Os sacrifícios na Bíblia antecedem os milagres.
Muitas pessoas querem uma grande unção, mas não querem um grande sacrifício. Por isso estão fora de uma legislação de justiça. E o ministério de Barnabé, ele começa com generosidade. Porque um homem avarento financeiramente, ele é avarento de alma, ele é avarento de espírito, ele é avarento de ministério. E a avareza espiritual corta a herança do reino. Por isso uma igreja que quer crescer em unção tem como marca maior a generosidade. Generosidade não é só dar dinheiro, generosidade é entregar a vida. Porque há muitas pessoas generosas que pagam para fazer aquilo que elas não querem fazer. Mas não renunciam às suas vidas, porque é mais fácil pagar que entregar a vida. Mas o padrão Barnabé, você vende seu campo. Ele começa vendendo um campo. Ele começa levando tudo aos pés dos apóstolos. Isso não tem a ver com você dizer, eu quero uma unção apostólica. Isso tem a ver com você se render à direção apostólica. Por isso os pés na Bíblia tem a ver com caminho, direção e construção. E eu quero liberar uma palavra de profecia para esta casa. Deus dará um sinal de generosidade para esta casa como vocês nunca tiveram neste ano de 2023. Quantos querem isso? Quantos querem ter campos para selar o movimento apostólico de construção? Deus vai te dar recurso para você financiar a revelação do reino. Você irá financiar. Sim. Eu tenho que entender junto com você, as nossas riquezas, elas têm uma missão, e eu quero profetizar, Deus levantará homens e mulheres ricos de coração, ricos de amor, ricos de humildade, ricos de sabedoria, ricos da graça, ricos de recurso, para financiar e manifestar o reino. Quem aceita essa palavra? Quem quer ser um Barnabé? É medidas. Medidas de Deus. E quando esse homem entra em cena, a revelação apostólica começa. Porque Deus entende que para um Paulo nascer precisa existir um Barnabé. Enquanto um Barnabé não nasce, um Paulo não surge. Por isso o ministério profético apostólico que nasce primeiro é Barnabé. Ele é profeta e faz um serviço de apóstolo. E ele abre a madre espiritual. Ele funciona como um parteiro. O modelo de Barnabé é uma casa de parteiros. E eu quero liberar uma palavra de profecia. Eu quero profetizar que o Tameon será uma casa de parteiros espirituais, parteiros proféticos, parteiros apostólicos. Vocês irão abrir a madre de gerações futuras, para que grandes homens e mulheres de Deus nasçam sobre os braços de vocês, nasçam sobre as mãos de vocês. Eu quero profetizar que teus filhos, os teus netos, a tua descendência nascerá na mão de parteiros proféticos. A tua casa será uma casa de parteiros, meu irmão. Esta igreja será uma igreja de parteiros. Esse é Barnabé. Quantos querem ser parteiros? Quantos acreditam que vai sair homens como Paulo dessa comunidade? Quantos acreditam que daqui vai nascer gente para o mundo, que vai para a África, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai para a Rússia, vai para o Oriente Médio? Quantos acreditam? Levante a mão. Quantos podem gritar amém? Amém. Isso é confirmar. Vai sustentar. Por isso Barnabé chega a este momento
E eles dizem: olha, você precisa ir para um lugar. Você precisa buscar um cara chamado Paulo. Há pessoas que estão para chegar aqui. E essas pessoas vão virar essa igreja de cabeça para baixo. E você não vai poder enciumar, nem ficar com raiva. Fale para o seu irmão: Deus levanta os novos que funcionam para denunciar os velhos. Por isso Barnabé vai buscar alguém que é uma denúncia. Uma denúncia que ele vai fazer o trabalho que os apóstolos deveriam ter feito e não fizeram. O Senhor disse que eles deveriam chegar com fins da terra, mas eles não saíram de Israel. Então, quando isso não acontece, Deus tem que levantar um Paulo. Quando a missão é negligenciada, Deus levanta uma nova geração na rota. Para o seu irmão: corre, ou você vai perder o seu lugar. Porque quando Deus começa a levantar um Barnabé, Ele está dizendo: eu vou suplantar você. Eu te dei oportunidade, eu te dei tempo, eu te dei clareza, eu te dei dom, e você negligenciou. Já era para você ser mestre, mas você está vivendo como crianças. O alimento sólido é para os maduros, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas na palavra, para discernir tanto o bem como o mal. O leite é para as crianças. Fale para o seu irmão: se você bebe leite, é porque você ainda não tem dentes. E se você não tem dentes, você não tem personalidade. Aprenda isso. O que é ser infantil é não ter uma personalidade formada, é não ter um caráter firmado. Então, todas as vezes que você se alimenta de leite, você é infantil. E todas as vezes que você precisa de leite, é porque você não suporta um pai, você só aguenta o colo de uma mãe. Por isso você quer consolação e não envio. Por essa razão os pais carregam as crianças viradas para frente, as mães para dentro. E por quê? A função dos pais espirituais é mostrar o mundo. É mostrar que você tem uma missão, tem um propósito, tem um dom, tem um caminho, tem uma carreira a cumprir. As mães querem acomodar, por isso igrejas de ovelhas são maternas. Porque se alimentam com leite e não com alimento sólido. Quantos querem trocar de nutrição hoje? Tem certeza? Isso vai te dar uma dor de barriga terrível, mas vai te fazer bem. Vai mudar o teu funcionamento, vai mudar o teu desenvolvimento. E eu quero profetizar: Deus vai esticar vocês para o crescimento em todas as áreas. O crescimento apostólico, o crescimento de coração, o crescimento da graça, o crescimento de entendimento, o crescimento de espírito. Por isso Barnabé busca o Paulo. E sabe o que faz os Paulos? Eles são agressivos. Porque eles não vêm para brincar. Fale para o seu irmão: eu não estou de brincadeira. Eu estou levando o meu evangelho a sério. Quantos querem um evangelho sério? Quem não está para brincadeira, levante a mão. Quem vai? No 3 vamos cantar, vamos falar: eu não estou para brincadeira. 1, 2, 3. Eu não estou para brincadeira. Aleluia.
O irmão viu muito Maxiliciano, o irmão está empolgado. Eu não estou para brincadeira. Então Paulo chega para denunciar que uma igreja inteira não funcionava. E ele não fica com crise existencial esperando 3 anos para saber quem é. Ele se converte com clareza. Paulo, eu vou fazer de você pregador dos gentios. Você vai para o mundo, você vai ser... Meu irmão, você não tem tempo mais para ficar nessa crise de existencialidade. Você nasceu para funcionar. Você nasceu para dar certo no reino de Deus. Essa igreja não existe para ser mais uma igreja evangélica. Deus fez esse lugar para ser um centro de treinamento apostólico para as nações. É por isso que você está aqui. Esse lugar é um tameon, é um depósito, é um centro de treinamento apostólico para as nações. Então Barnabé puxa Paulo, puxa teu irmão, fala, eu vou te puxar. A partir de hoje, eu vou puxar você. Quantos querem ser puxado, arrastado? O Espírito vai te arrastar, a proposta vai te arrastar, a revelação vai te arrastar, a palavra vai te arrastar. Então está acontecendo a revolução em Antioquia. Estou com a camiseta Antioquia, que significa uma contracultura. Mas como ser uma contracultura em dias padronizados? Se você quiser ser uma contracultura em dias padronizados, você precisa estar pronto para pagar o preço de ser perseguido. O preço de ser cancelado. O preço de ser chamado de louco, de herege. Sabe quando você sabe que o teu cristianismo é de verdade? Quando alguém chama você de louco. Se ninguém nunca te chamou de louco, você é um evangélico normal. E o teu evangelho não está aprovado. 2 Coríntios 5,13, Paulo disse, se eu conservo o juízo é para os homens, é para a religião, é para o sistema. Se eu perco é para Deus. As pessoas chegavam para Jesus e diziam, ele está fora de si. Chamaram os familiares dele e disseram, leve embora porque ele está fora de si. Eu quero declarar, vocês serão chamados de loucos. Loucos de Deus, loucos celestiais, loucos proféticos. Estão prontos para pagar esse preço? Isto é ser uma Antioquia. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, eu quero firmar um compromisso com você. Não vou viver por tendência. Vou viver por uma essência. Quantos querem viver por essência? Não por tendência. Tendência é cultura padronizada. Tendência é cultura evangélica. Essência é a revelação de Cristo. É a natureza de Cristo na igreja. Nós não estamos aqui para ser uma igreja cristã, nem uma igreja evangélica. Nós estamos aqui para sermos igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Igreja que tem o DNA de Jesus. Essa é a função. E Barnabé chega lá em Antioquia e vê uma coisa doida. Ele viu a graça de Deus. E um homem, quando vê a graça de Deus, ele não quer controlá-la. Sabe qual é o maior aspecto que a igreja está pronta para viver? O que Deus quer fazer? É quando a gente não quer organizar. Todas
as vezes que você tentar organizar um avivamento, você vai perdê-lo. Todas as vezes que você quiser sistematizar a graça, você vai perder. Por isso é necessário que haja um pouco de bagunça. É necessário que haja um pouco de descontrole. Barnabé vê aquilo e ele diz: eu não posso mexer nesse negócio. É Deus que está fazendo. Há coisas que a gente não pode mexer. Há coisas que a gente tem que deixar acontecer. Há cultos que a gente não pode intervir. Há canções que a gente não pode mudar. Fale para o seu irmão que Deus está fazendo aqui. Eu não quero atrapalhar. Eu não quero controlar. Eu quero que o Espírito Santo governe esse lugar. Deixa ele governar. Deixa ele governar vocês também. Deixa ele levar vocês a um nível mais profundo, a um nível mais elevado de loucura, até que essa cidade veja e não suporte a loucura de Deus no meio de vocês. Não queiram governar o que Deus está fazendo. Vocês serão atropelados pela graça. Graça sobre graça. Ele aumentará a graça. Ele aumentará a liberdade, Ele aumentará a loucura, Ele aumentará a unção, Ele aumentará a sabedoria, Ele aumentará a ousadia no meio de vocês. Não queira controlar, porque o Espírito de Deus não está sujeito a nenhum homem. Se não estamos chamados para governar um homem, que dirá governar as coisas de Deus? Você veio para uma chapa quente hoje à noite. A conferência acabou, mas o fogo não. O fogo continua alto. Fale para o seu irmão, o fogo está alto. O fogo está alto, Isaías. O fogo está alto, está queimando. Pergunte ao seu irmão, o que você é? Multidão? Discípulo? Ou ungido? O que é que você quer ser? Quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê 3 tipos de pessoas. Hoje de manhã, nosso querido apóstolo pregou uma palavra sobre cordeiro apostólico. Que o cordeiro precisava ser comido e tinha um tempo para isso, 1 ano. Balança a pessoa que está ao seu lado. Balança, mas chacoalha, chacoalha. Fale para ela em Atos, capítulo de número 11 e versículo de 26, diz que os irmãos cresceram em 1 ano. Você só tem 1 ano. 1 ano para crescer. 1 ano para mudar. Essa é a palavra que eu deixo. Em 1 ano, esta igreja tem que mudar, tem que virar, tem que multiplicar, tem que se tornar outra. 1 ano. Não são 2, não são 3. 1 ano. 12 meses para você arrumar a sua vida. 12 meses para você arrumar a sua mentalidade. 12 meses para você mudar a cultura da tua família. 12 meses para você curar o teu casamento. 12 meses para você curar os teus filhos. 12 meses para você funcionar em teus dons. 12 meses para você abraçar o teu propósito. Quantos aceitam esse pacto? 1 ano. 1 ano também. Eu lanço isso como uma palavra de uma linha apostólica para vocês. 1 ano. Levante suas mãos, Pai. Nós oramos porque uma métrica dentro de uma geografia nos está sendo dada.
Nós recebemos do Senhor agora e nós temos temor. Temor para que essa palavra caia nos nossos corações e nós possamos corresponder. Então mostra-nos, Senhor, o percurso desses 12 meses, para que os ajustes internos, interiores e também externos que precisam acontecer, aconteçam dentro de nós. Como igreja que recebe essa palavra, nós oramos aqui, Senhor, com temor, pedindo que o Seu Espírito nos ajude, porque nós queremos nos comprometer, Senhor, com esse ano, com um ano, com essa métrica que nos está sendo dada, em nome de Jesus. Um ano, e ali haveria multidão. O que é a multidão? A multidão é aqueles que querem pães. Sempre haverá multidão. Jesus serviu a multidão. Não importa quão apostólica, quão profética, quão evangelista seja esta igreja, sempre haverá multidão. Porque é da multidão que extraímos os cordeiros. É da multidão que levantamos os santos. É da multidão que aperfeiçoamos os irmãos. Você pode nascer na multidão, mas você não precisa permanecer nela. Você entra como um cristão que aceitou a Cristo. Você é multidão. Você entra sendo servido. Mas você não pode passar 4, 3 anos, 2 anos, pensando que você é um novo convertido. Isto é um engano. Por isso esse lugar de multidão, ele pode deturpar a sua fé. Esse lugar de multidão pode roubar o teu propósito. Por isso havia multidão. A multidão quer milagres. A multidão quer pães, a multidão quer peixe, a multidão quer provisão, a multidão quer culto legal, a multidão quer pastor ligando, a multidão quer visita em casa. Até quando você vai ficar na mão da multidão? Olhe bem para essa pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela: você é multidão? Se você está na multidão, você pode virar essa chave hoje. Você pode sair desse lugar. O segundo grupo são os discípulos. A maior característica dos discípulos é a abertura para aprender um novo padrão de vida. A palavra amatetes, temos um novo, mas eu gosto da raiz que é a palavra mantendo. Essa palavra significa aquele que se abre para fazer um movimento. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que abre a sua estrutura para movimentar o seu espírito, seu coração, sua mente, sua cultura, seu trabalho, sua família. Se você não coloca a sua estrutura de existência em movimento, de forma aberta para aprender, você nunca se torna um discípulo. Se você carrega fortalezas mentais, se você acha que a sua cultura ou a sua forma de interpretar o funcionamento da sua fé, você não é discípulo. Um discípulo não contesta, um discípulo aprende. Um discípulo absorve, um discípulo bebe, um discípulo come, um discípulo segue. Todas as vezes que você cria uma cultura de contestação e resistência, você está fora do discipulado. Por isso, todas as vezes que os discípulos queriam questionar Jesus, ele dizia: vocês querem ir embora? Vão embora. Vão embora. Eles diziam: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, me diz para onde nós iremos, Senhor. Está comigo? Balança essa coisa linda que está do seu lado. Fala: Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Dentro da escola de Jesus, você precisa de mansidão e humildade para aprender.
Esta é a base do discipulado: mansidão e humildade. E eu libero esta palavra, que virá um espírito de mansidão e um espírito de humildade, para que esta igreja cresça, para que esta igreja aprenda do Senhor, aprenda de Jesus, aprenda do Espírito, aprenda da graça. É por isso que estamos aqui. Aprenderemos dele, aprenderemos com ele. Quantos querem aprender? Quantos se abrem para o Espírito Santo e dizer: ensina-me, Espírito Santo, ensina-nos, ensina-nos. Encontre aqui uma igreja de discípulos. É a comunidade dos discípulos. Os evangélicos não são discípulos. Eles estabelecem o que querem aprender de Deus e falam como quer aprender. E a Bíblia diz que pela primeira vez, aquele povo viu algo que eles não tinham nome para dar. Os discípulos foram chamados de cristãos. No hebraico não existe a palavra cristão. A palavra para cristão é Mashiach. A palavra Mashiach significa ungido. E quando você lê em Atos, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, fala para o seu irmão, eles foram chamados de ungidos, como Jesus era ungido, eles estavam ungidos para fazer a mesma coisa. E eu quero liberar esta palavra para vocês. A terceira fase desta igreja, Deus levantará uma igreja de ungidos nesta cidade, ungidos que operam as obras de Jesus, ungidos que ressuscitam mortos, ungidos que abrem os olhos dos cegos, ungidos que expulsam demônios, ungidos que mudam a cidade. Eu quero declarar: a unção do Tameon vai mudar, vai crescer. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para desfazer todas as obras do diabo, Deus vai ungir vocês para levantar uma igreja de ungidos nessa cidade, ungidos que operarão milagres. Eu profetizo: vocês serão operadores de milagres nessa cidade. Vocês irão operar milagres nas ruas, no shopping, nas lojas, nas casas, nas fábricas, no trabalho, no trânsito, com os amigos, com parentes. A unção de milagres virá sobre vocês. A unção de sinais estará como vocês, como uma marca apostólica de uma igreja de ungidos. Você confirma isso? Ore para o seu irmão, 1 minuto por ele, ore por ele nisso. Libere a unção de Jesus sobre ele em 1 minuto. A unção para milagres, unção de cura, vamos lá. Dons de sinais, dons de sinais, dons de sinais. Este é o foco da oração. Os mesmos dons que estavam sobre Jesus, os ungidos do Senhor Jesus, os ungidos de Yeshua, a unção de Yeshua, a unção de Yeshua, a unção de Yeshua. Receba a unção de Yeshua, receba o ministério de Yeshua, a autoridade de Yeshua, a alegria de Yeshua. Destrava o espírito dele agora. Se você ora, vai orando, libera o espírito dele, vai orando com ele, vai orando em línguas com ele, vai liberando o espírito dele, vai liberando o espírito dele, vai liberando a autoridade dele. Deus está mudando o espírito desta casa para ser uma casa apostólica, e uma casa apostólica é uma casa de ungidos, é uma casa que tem
profecia, é uma casa que tem palavra de conhecimento, é uma casa que tem discernimento, dom da fé, operações de maravilhas. Esta é uma casa apostólica, é uma casa de ungidos. Por isso aqui é uma casa de Barnabé. Este é o avivamento Barnabé. Eu quero profetizar esta unção. O Espírito do Senhor está marcando o Tameon, está marcando o Tameon. Vocês serão uma igreja de sinais para as nações. Essa é uma casa de ungidos. Por isso é o último título. Você foi chamado de servo, de discípulo, de testemunha. Mas os últimos títulos que é te dado é de ungido. Isso quer dizer que você tem que perpetuar. E agora ele chega em Antioquia, uma igreja de ungido, e Deus diz: uau, tem muita gente reunida, eu preciso espalhar esse povo. Espera aí, porque quanto tempo mais eu tenho? Eu preciso espalhar esse povo. E a Bíblia diz então que eles começaram a orar. O Espírito começou a incomodá-los para orar. Eu tenho uma palavra muito densa para deixar vocês. Eu estou orando desde o dia que eu cheguei, eu tenho sentido algo. Deus vai chamar vocês para um lugar de oração muito intenso. Todas as vezes que uma igreja se desperta para o apostólico, o início disso é cultura de oração. É cultura de jejum. É cultura de santidade. E se há uma palavra que eu quero liberar para vocês, é que vocês vão começar a entrar em um lugar que o Espírito vai levar vocês em oração. Não sei dizer se vai ser 21 dias, 7 dias, ou 40 dias, ou um ano. Mas se há uma palavra que eu deixo como um apontamento profético, há um espírito de oração para cair no meio de vocês este ano. E vai chegar o momento que pessoas de muitos lugares virão orar com vocês. Virão orar com vocês. Não só vocês do Tameon. Pessoas da cidade virão orar por identificar uma chama de oração que será acesa nesta casa. Então se preparem para orar. O espírito de clamor. O profeta Zacarias disse que Deus restauraria a casa de Davi, a tribo de Judá, e ele derramaria um espírito de súplica sobre o seu povo. E eu quero declarar: um espírito de súplica será derramado sobre vocês, será derramado sobre essa cidade. Virá um avivamento de súplica, e vocês sentirão tão desesperados, tão incomodados, tão quebrados para orar. Deus dará uma autoridade na intercessão desta casa apostólica para uma intervenção de funcionamento. Quando se abrem para isso, recebe espírito de oração na casa de vocês, na mesa de vocês, nos quartos de vocês, nas camas de vocês. E eles começaram a orar. E algo terrível acontece. Porque uma das coisas que eu tenho medo, os avivamentos acontecem não é quando nós começamos a pregar muito. Não é quando a gente escreve livro, faz programa de TV ou de rádio. Quantos querem um avivamento? Tem certeza? Em Atos 13 nos coloca algo enigmático. Fale para o seu irmão: um avivamento acontece
Quando o Espírito Santo começa a evangelizar você de dentro da igreja evangélica. Quando o Espírito Santo começa a evangelizar você de dentro da igreja, ele está te arrancando da igreja. O Espírito Santo disse: eu quero Paulo e Barnabé, eu vou arrancá-los de Antioquia. Antioquia está funcionando, mas eu estou evangelizando a eles e tirando ele da estrutura de vocês. Criamos uma estrutura, mas é o momento que o Espírito Santo nos evangeliza e nos arranca das nossas estruturas. Porque criamos uma missão em nome do Evangelho do Reino. Mas quando você entra no avivamento do Espírito, você entra na missão do Espírito. Não é na missão da igreja. É a missão do Espírito. Então a nova fase apostólica começa em Atos 13 como a missão do Espírito. Eu sei que vocês já começaram o Tameon há anos. E está legal que vocês organizaram. Mas eu tenho uma palavra, há uma nova fase do Espírito. E vocês serão evangelizados de muitas coisas que vocês começaram para trocar uma chave para uma nova fase do que Deus está levando vocês. Por isso vocês estão entrando em reforma no Tameon, para entrar na missão que o Espírito dará a vocês, para que possam ir mais longe. Esta é a palavra que eu quero dizer. Está chegando a missão do Espírito Santo no meio de vocês. E muitos de vocês serão levados e carregados e edificados para uma nova fase. A nova fase do Tameon começou no ano de 2023. A linha da missão do Espírito baixa sobre vocês. E a Bíblia diz que o Espírito os enviou. Essa palavra enviou, não é a palavra apostelo, é pior. Se coloque de pé. Cada um na sua função. Quer tirar esse negócio aqui para ver? Dá uma melhoradinha aí, vamos lá no mistério. Você pega o violão. Cada um na sua função. Não pegou a visão. É Jó. Quantos querem a missão do Espírito? Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Empurre essa pessoa. Empurra de verdade. Fale para ela: o Espírito está empurrando você. Esse texto enviar é empurrar. Quantos se sentem empurrados pelo Espírito? Venha para frente. Você que acha que o Espírito está empurrando você. Empurrando. É empurrando. Mais rápido que puder. Há um tempo de envio apostólico. Há um tempo de empurrão sobrenatural. E eu libero esta palavra para o Tameon. Vocês estão sendo empurrados. Eu quero dizer para vocês, esta casa vai começar a abrir portas. Estenda as suas mãos para cá. Este homem será pai de nações. Chegará um dia que vocês terão muitas bandeiras estendidas sobre essas paredes. O Senhor Deus levantou esta casa como uma casa de paternidade. Este homem foi chamado para ser um Barnabé.
outras para tentar copiar o modelo. Mas não devem derramar o que Deus encheu vocês em uma jurisdição errada. Nem serem seduzidos pelas oportunidades. Porque Deus vai falar de vocês nessa nação.
Põe a mão um nos ombros do outro, façam isso. Flow, man, hello, Vashani, hello, man. Hello, man, Vashani, hello, man, hello, Vashani, libere o Espírito sobre este lugar também. Uma casa de cordeiros apostólicos, uma casa de ungidos, uma casa de profetas, uma casa de mestres, uma casa de evangelistas, uma casa de apóstolos, uma casa de pastores, uma casa de operadores de milagres, uma casa que está sendo evangelizada pelo Espírito Santo, uma casa que está sendo empurrada para a missão apostólica. Libere o seu espírito apostólico. Eu vejo uma corda que prende todos vocês. Ela está amarrada na cintura de vocês. Está justa. Todos estão amarrados nela. Isso é um pacto. Isso é um movimento. Olhe por essa pessoa que você já está com a mão sobre ela. Libere, libere, libere. Como um só homem. Essa é a palavra que vamos orar. Sim. Eu quero chamar as pessoas que estão em casa, que não ouviram a liberação, mas sabem do Espírito do que se trata. Confirmações de palavras proféticas de outros tempos. Se conecte a este momento. O Senhor está espiritualmente gerando o que há anos tem sido dito. Como um só homem. Nós não vamos terceirizar a uma tecnologia a responsabilidade de guardarmos a palavra. Não será YouTube, nem um celular. Nós guardaremos a palavra como um só homem. É tempo de consumar, de estabelecer. Se nós não temos maturidade em um ano, estica-nos, adequa-nos, teleioses. É tempo de ver ajustadas todas as palavras pairantes sobre a cabeça. Teleioses, homens de uma coisa só. A intensificação do incenso
da harpa. Habilitar as casas, famílias inteiras para o envio. Nós não diremos não ao que você disser: separai-me agora. Nós estamos nos comprometendo, todos nós, a sermos desarraigados de qualquer geografia e colocados em outra, para que o seu nome seja glorificado. Você nos chamou como uma casa de especialistas, e hoje você deu mais um nome: agrimensores. Nós chegaremos a lugares, nós andaremos a terra, nós mediremos a topografia, nós determinaremos os vales a serem erguidos e os montes a serem abalados, para que venha a edificação do Senhor em justiça, para que nem o louco ergue o caminho, o órfão, a viúva, o estrangeiro tenham abrigo. Uma casa de cordeiros enviados imolados, para gerarem ambientes seguros para aqueles que estão desprovidos de lugar. Uma casa de cordeiros que aprendeu a hospedar a presença e os irmãos, para hospedar o mundo na moradia segura do eterno. Nós não estamos presos à circunscrição de Cacoal. Pode abalar o nosso limiar, amplia a porta, faz jorrar a água, inclina a caixa desta casa, que a enxurrada das águas do norte se espalhem por detrás, por diante, por leste a oeste. Despediremos muitos em paz, receberemos a outros com alegria, e uma coisa seremos sempre: um só homem. Em todos os lugares, um só coração, uma só genética. Porque em Antioquia foram pela primeira vez chamados ungidos. Que assim seja, Senhor, dizemos amém. As palavras destas profecias você tem repetido, e hoje você audissonantemente fez os nossos ouvidos guardarem, mas de um jeito diferente. Muitos de nós estávamos acostumados a ir a alguém para pedir: repete para mim o que eu deveria já ter guardado. Não será mais assim. Terceirizar a responsabilidade de guardar a palavra é ainda ser multidão e não ser discípulos. Discípulos guardam a palavra. Discípulos guardam a palavra e preservam a medida, porque guardam a palavra, preservam as medidas da edificação. Nós precisamos de guardiões de uma palavra de fidelidade, para que um avivamento não esteja restrito a uma geração. Dá-nos guardiões para que fiquem a 30, 40, 100, 200 anos para além, até que Ele venha. Atinge os irmãos que estão do outro lado do globo ouvindo isso, Senhor. A Aline nos Estados Unidos, esse mesmo continente, mas em outra perspectiva, que uma ativação sobrenatural de sua casa aconteça. Os irmãos de Cuiabá que ouviram em outro tempo você os chamar para serem guardiões dos acessos, das entradas Obed-Edoms, hospedem a presença com carinho.
ao povo de Porto Velho que foi chamado a ministrar aos desprovidos, parteiras espirituais. E a Rolim de Moura que foi chamada a ministrar aos desesperançados. Uma igreja sem paredes, com expressões totalmente voltadas para a justiça. Ouça o Piauí, a casa de paternidade é o começo. Profetas que pastoreiam órfãos e os ensinam a ver. Ouçam Itséis e Carlos. Ouça a Casa do Pão, a comunidade na favela, é um rio de justiça no meio do lodo. Ei! Ele vai reabilitar os lugares assolados por meio de gente desprezada, que sabe o que é ser arrancada do nada. E ouve, ó norte, você não será chamada mais desamparada, porque o norte será pai de muitos filhos. A terra infértil será semeada por homens frutíferos, e as riquezas desta terra serão colocadas a serviço de riquezas eternas. Levanta os homens de governo civil entre nós, gente com o coração no pó, que sabe lidar com a riqueza, porque as depositam aos pés dos apóstolos e da causa apostólica. Gente que não ama o dinheiro, gente que ama o Senhor acima de todas as coisas. Levanta, Senhor, levanta os centuriões, homens de autoridade, que dizem: a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, mas que sabem ouvir: vão, e eles vão, que sabem colocar sua insígnia, seu poder aos pés de quem realmente tem autoridade. Você tem autoridade. E por fim, levanta como autoridade entre nós os simples, os desprezíveis aos homens, para que ao olharem para nós pelo lado de fora, nada vejam, mas assim como você é ungido, não saibam que dentro há tesouros escondidos no vaso de barro. Que seja preservado esse mistério, que ninguém nos receba pela nossa apresentação externa, que o nosso pano de saco permaneça o mesmo. Para conhecer o tesouro, vai ter que sentar na mesa, vai ter que comer do pão, vai ter que comer o cordeiro inteiro. Não mudaremos a estética, mas estamos dispostos a admitir as muitas formas que você quiser, a multiforme expressão nos muitos lugares em que você nos levará. Em alguns lugares, casa de paternidade; em outros, hospitais; em outros lugares, escolas; em outros lugares, comunidades como essa, mas em todos uma mesma expressão, ministrando ao Senhor, aos santos e ao mundo, hospedando a presença, hospedando os santos, hospedando o mundo. Não abriremos mão de queimar incenso em casa de paternidade, em hospital, o cheiro da presença do santo. E quanto ao dinheiro, nós já o colocamos aos pés dos apóstolos, Senhor, porque recurso para nós não é dinheiro. Recurso são pessoas, porque basta a sua palavra e você do nada faz matéria. Se este povo tiver a sua palavra guardada dentro deles, basta um haja e do nada você fará dinheiro. Subsídio, estrutura,
Venha para fora. Comecem a surgir os muros das primeiras estruturas para hospedar pastores que precisam de descanso. A estrutura saia para fora. Sim, Espírito da profecia, e que o testemunho de Jesus Cristo seja visto em nós, do ungido, numa comunidade de ungidos, do Cordeiro, numa comunidade de cordeiros, em nome de Jesus.